Bom dia, pessoal. Para quem está na Austrália, boa noite para quem está no Brasil. Meu nome é Érica e eu sou uma das fundadoras e diretoras aqui da Bravo Migration e vou estar com vocês hoje na nossa live sobre perguntas básicas de imigração. A gente tem feito bastante dessas lives ultimamente, a gente estava fazendo meio que regularmente, mas ficamos algumas semanas aí sem fazer, mas hoje estamos de volta e vamos tentar responder perguntas básicas que a gente recebe do pessoal. Então, como eu disse, para quem está na Austrália, bom dia, um dia de sol, frio aqui no nosso inverno. Para quem não está aqui, para quem está no Brasil, ou então em algum outro país do mundo por aí, boa noite, boa tarde, seja lá o que horas que vocês estiverem. A gente, então, faz essa live realmente para abordar perguntas bem básicas, bem do começo, tá? A gente tem a empresa de imigração desde 2008 e ao longo dos anos a gente vem visto, né, vem vendo que as perguntas não mudam, o pessoal quer sempre a mesma coisa, mas com a internet, com Instagram, com Facebook, a gente vê que na maioria dos casos as pessoas estão mais confusas do que antigamente, quando a gente dava informação de maneiras mais tradicionais e antigas, né? Então, quando a gente não tinha vídeos, quando não tinha lives, quando o povo não dava webinar, a gente via que o pessoal acabava chegando na gente para saber informações, né? E marcavam consulta, estando aqui na Austrália, ou estando em outros lugares, e se informavam através de um agente de imigração, de um advogado de imigração. Com o evento da internet, dos blogs e webinars e vídeos, YouTube channels e tudo mais, se propaga a informação sobre leis e requerimentos de imigração da Austrália muito mais facilmente, como tudo, né? Mas às vezes também a gente vê que o pessoal está um pouco ou mal informado ou confuso. Então, a ideia nossa é sempre de a missão número 1 aqui da gente na Bravo Migration é de informar vocês direto da fonte, direto da legislação, fazendo, né, assegurando que vocês tenham acesso à informação correta, porque planejar, né, um visto, uma mudança para um outro país, para quem não está aqui ainda, mudar, né, tudo, basicamente, para quem está aqui, também é uma coisa bem né, importante ficar no país onde você escolheu. Então não é uma coisa que dá para a gente quer deixar a informação apurada aí para vocês, porque são, né, um plano importante. Vocês não estão tomando uma decisão onde eu vou jantar hoje à noite, né? Uma decisão que muda a vida de vocês e para quem está querendo vir com família e tudo mais complicado ainda. Então nossa missão é primeiro que as pessoas entendam o que tem aí disponível, que vistos que são viáveis e possíveis, quais são os requerimentos básicos, e a gente para isso tem um canal no YouTube que é totalmente grátis para todo mundo assistir, já falando da maioria dos vistos e de como que as coisas funcionam. Todo mês a gente também faz webinars, na verdade toda semana tem um webinar de algum visto diferente, mas todo mês tem um em português, falando sobre o programa de imigração geral e as tendências e como que uma pessoa que está fora da Austrália pode começar a pensar em imigrar para cá, né? Então, o canal do YouTube é em inglês, e esse canal no YouTube é em inglês porque se você assiste os nossos vídeos lá e não consegue entender os vídeos em inglês, é porque você está num ciclo, né, numa parte do seu ciclo, na sua jornada de imigração, muito no início ainda. Então, muito provavelmente, você vai ter que estudar inglês antes de pensar em qualquer coisa. Então, é de propósito. Obviamente, nós estamos na Austrália, nós somos uma empresa australiana, a gente tem clientes não só do Brasil, mas do mundo inteiro, né? Então, nossa comunicação primária com todo mundo é em inglês. Mas a razão da gente não ter um canal, né, porque tanto eu quanto meu sócio somos nascidos no Brasil, a gente não tem um canal em português falando de requerimentos de visto e tudo mais, de propósito, porque se a gente manda o link para várias pessoas que nos contactam, a pessoa volta e fala, tá em inglês, eu não entendo. Então a gente já sabe nessa hora que a pessoa vai ter que primeiro cuidar do inglês. E por que isso, pessoal? Porque não existe nenhum visto permanente
ou de trabalho a longo prazo, não existe nenhum visto desses que não vai exigir que vocês tenham um certo nível de inglês. Então, vir para cá de turista, vir para cá de estudante, obviamente, você não precisa ter o inglês avançado, né? E para isso, quem quer vir a turismo e a estudo, a gente tem a Bravo Study, que os consultores todos falam português, temos um canal de vídeo aí em português, aí é outra coisa. Mas todos os vistos da Skilled, né? Todos os vistos de trabalho com sponsorship, todos os vistos por pontos, visto de investidor, visto Global Talent, todos eles exigem que você tenha pelo menos um certo nível de inglês. Esse nível de inglês varia. Então, por exemplo, no Global Talent, você não precisa ter um nível de inglês muito alto, mas se você está vindo por um teste de pontos, um visto com teste de pontos, você vai ter que ter um nível bem mais alto. Então, complicado, tá? Querer imigrar sem falar inglês. O único visto que você pode pegar sem falar inglês nenhum permanente é um visto de partner, para pessoas que estão num relacionamento com um australiano, cidadão ou residente permanente. Mas isso não é estratégia de imigração, né? A gente fala do visto de trabalho, visto de skills e tudo mais. Então, a primeira coisa é: temos informação gratuita aí disponível a vocês no nosso canal do YouTube e nos nossos webinars. Fiquem de olho na nossa bio, no nosso link, no Linktree aí do Instagram. Tem um link para todos os webinars, tem um calendário de webinars nossos no Eventbrite, são totalmente gratuitos e são webinars sempre dados por agentes de imigração registrados, tá, gente? Então, vai ser sempre alguém da nossa empresa falando com vocês e tem alguns que são em inglês, tem outros que são em português, mas todo mês tem um geralzão com informações básicas em português, tá? Então, só dando essa introdução. Em termos de algumas perguntas básicas que eu quero responder hoje, a gente sempre levanta perguntas reais que a gente recebe, tá? A pergunta que não quer calar sempre é: as fronteiras estão abertas? Quando as fronteiras vão abrir? As fronteiras estão fechadas? Então vamos começar com essa. Como imagino que todos vocês já sabem, tem gente que ainda não sabe. A gente continua recebendo e-mail de pessoas aí no Brasil perguntando se pode vir de turista, quer vir de estudante e tudo mais. Então as fronteiras da Austrália estão fechadas para quem tem visto temporário. Quem é australiano, residente permanente ou cidadão, né? E quem ganha um visto permanente pode vir amanhã. Então, quem está fora do país e tinha uma aplicação de visto pendente, né, para um visto permanente, a pessoa está presa lá fora e não consegue voltar porque no momento só tem um visto temporário. A hora que sai o visto permanente dessa pessoa, ela pode vir, tá? Existem também algumas categorias que têm isenção. Então, existe uma lista que chama PMSOL, que é Priority Migration Skills List, tá? Então, quem tem profissão nessa lista, esse pessoal tem que ter, óbvio, um trabalho aqui, tem que ter um empregador australiano chamando eles, né? Então tem que ter um visto de sponsor, ou um visto de short-term activity, um visto de training. Se a pessoa tem uma qualificação dentro dessa lista, uma profissão dentro dessa lista, ela pode pedir uma exceção para voltar. Pessoas que estão no visto de partner, porque tem um relacionamento com o australiano, também estão isentos, elas podem entrar e sair do país. E quem obtém um visto de investidor, que apesar de ser tecnicamente temporário, o governo deixa a pessoa entrar. Aí tem toda uma lista de áreas que tem o que a gente chama de critical skills. Então, apesar de, se a pessoa está vindo com um visto de sponsor, que é temporário, então tecnicamente a fronteira está fechada para essa pessoa, a gente pode pedir uma exceção se a pessoa está dentro dessas áreas, tá? Então são poucas coisas, a maioria é a área de saúde, engenharia e algumas profissões de TI, porque foi identificado que essas áreas, né, estão em demanda, estão com falta. Isso me leva também a colocar um outro ponto aqui para vocês, tá? Por que não entra nenhum estudante? Por que não entra nenhum Working Holiday Visa Holder? Desde março do ano passado, quando a fronteira fechou, a gente não tem gente capacitada em várias áreas entrando há mais de um ano. Então os empregadores daqui estão começando a ficar meio desesperados, porque falta
mão de obra na área de TI, falta mão de obra na área de engenharia, falta mão de obra na área de bebidas e alimentos, desculpa, que aqui a gente chama de hospitality, do ponto que recentemente o governo anunciou que a indústria de hospitality, então bares, hotéis, restaurantes, etc., fazia parte dessa Critical Skills List e anunciou diversas medidas para tentar ajudar o setor, tá? Então, assim, a Austrália precisa de pessoas qualificadas, né? Então, os programas de imigração não estão fechados, as fronteiras estão fechadas para visto de estudante, visto working holiday, visto de turista e outros vistos temporários, mas existem exceções. E os programas de imigração que levam a vistos permanentes, então visto permanente por pontos, o Global Talent, que é permanente, um visto permanente por empregador, o Partner Visa, todos esses vistos, a fronteira está aberta para essas pessoas. E o programa de imigração não parou durante a pandemia. Tem gente que nos pergunta, mas né, a Austrália está com as fronteiras fechadas por causa da pandemia e a imigração ainda está rolando? Sim. O departamento de imigração nunca parou de trabalhar, mesmo durante a alta da pandemia, né? E continuou recebendo aplicações de visto e continua recebendo também. Mesmo aplicações de visto temporário. Então, tem aplicações, tem gente que dá entrada em visto de turista, tem gente que dá entrada em visto de estudante e fica parada a aplicação. Então, é necessário ter cuidado com isso. Então, sim, as fronteiras estão fechadas, mas não para todo mundo, tá? Quando as fronteiras vão abrir? O governo indicou meio do ano que vem, meio de 2022, mas a gente não tem como ter certeza disso. E se alguém falar para vocês que sabe exatamente quando vai abrir, não acreditem, porque ninguém sabe, tá? Depende de uma série de coisas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Com relação, eu vi alguém perguntando sobre o novo acordo entre a Austrália e a Inglaterra com o visto de Working Agriculture Visa e Working Holiday Visa. Não temos notícia de quando isso vai acontecer, né? Mas esse visto é para pessoas que ou têm passaporte britânico ou têm passaporte australiano. Então, quem é brasileiro que não tem dupla cidadania, infelizmente não vai ser incluído nisso. Por enquanto também a gente não sabe, porque tecnicamente o Working Holiday Visa e esse novo Agricultural Visa são vistos temporários. Então, esses vistos vão ter isenção de fronteiras fechadas? Então não sabemos. Então provavelmente aí, fazendo uma previsão na bola de cristal, talvez esse visto só entre em ação quando as fronteiras abrirem, tá bom? Legal. Aí com relação a perguntas que a gente recebe novamente aqui, tá? O que são as occupation lists? Essa é uma pergunta básica e uma pergunta ótima. Então, todos os vistos por profissão, eles sempre vão olhar para um documento legislativo que lista quais as profissões estão disponíveis para aquele visto. Então, por exemplo, os vistos por pontos, tá? O que acontece? São vistos skilled, dentro do programa Skilled. O que é skill? É ser qualificado, mão de obra qualificada. Então, se você é qualificado, você tem que determinar uma área para você, tá? Como que a gente faz? Eu chego na imigração e falo, eu sou da área de leis de imigração, me dá um visto. Não, a imigração cria um documento, que a gente chama de Legislative Instrument, é um instrumento legislativo, que vai determinar quais as profissões que as pessoas podem nomear para pedir certos vistos. Então a gente tem uma lista de profissão para o visto de sponsor, que é temporário. A gente tem uma lista de profissões para o visto de sponsor regional, que é diferente do sponsor nacional. A gente tem uma outra lista para o visto temporário regional skilled. A gente tem outra lista para o visto regional permanente skilled. Mais uma outra para o visto independente nacional skilled. E a gente tem uma outra que é para o visto permanente por empregador, né? Então, tem várias listas e cada lista se aplica a um visto diferente. Então, assim, tem gente que fala, eu vi que a minha profissão está na lista X, né? Aí você fala, legal, mas você viu se essa lista X serve para o visto que você está querendo pedir? Porque tem diferentes legislative instruments. Então, quando você vai sentar e falar, ok, eu quero aplicar para um visto de sponsor, legal.
o que você faz? Eu sou professor de escola de segundo grau. Legal. Tá na lista? Tá. Então é um começo. Mas se você olhar, eu quero aplicar para um visto permanente regional, né? Na região tal, e eu vi que a minha profissão tá na lista Short Term Skilled Occupation List. Legal, é um começo, mas todo visto que é regional, que tem envolvimento de um estado ou um território australiano, não basta ter sua profissão na lista daquele estado ou território. Tem que ter também, na lista do visto, tem que também ter a profissão na lista daquele estado e território. Então tem que olhar em duas listas. Então a coisa começa a ficar complicada se você está sozinho tentando definir qual que é a sua profissão, em que lista a sua profissão está e para que visto que essa profissão está disponível. Para piorar, as listas têm o mesmo nome, muitas vezes, mas são documentos legislativos diferentes. Então, se você não conseguiu determinar, tem coisa, por exemplo, eu sou engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico está em demanda em todas as listas para todos os vistos. Então, não tem muito mistério aí. Agora, se você tem uma profissão que já não está tão em demanda aqui, aí começa a ficar complicado de achar. E não existe um website que tem uma lista master e diz, né, para todo mundo onde que os vistos estão disponíveis. Então é nessa hora que talvez, se você está perdido, é interessante trocar uma ideia com uma agência de imigração, porque a agência de imigração vai olhar para sua profissão, porque também às vezes a pessoa acha que é uma coisa na vida real e na lista ela acaba se encaixando em outra coisa, o que óbvio, né? Você sabe o que você faz na sua profissão na vida real, obviamente, mas às vezes isso não se traduz para um documento legislativo como você imagina, né? Então, complicado. Se começa a dar essa... Então, pessoal da área de humanas, pessoal da área de TI, às vezes acha que está numa área e quando vai ver na lista é uma outra profissão, então tem que ter cuidado com isso, tá? Se começar a ficar confuso, é a hora onde vocês têm que parar de só assistir vídeo e ver o webinar e conversar com alguém para seriamente traçar uma estratégia, tá? Outra coisa muito importante de vocês saberem é, olhando para a Occupation List, aí você achou lá, sou engenheiro mecânico, minha profissão está em demanda em todas as listas, legal. Isso quer dizer que você pode pedir um visto permanente amanhã e vir para a Austrália? Não, não quer dizer. Então tomem muito cuidado também quando vocês veem que minha profissão está em demanda, está na lista certa, então eu posso tudo. Eu não tô aqui para desencorajar, desmotivar vocês, eu quero que vocês todos venham, obviamente, quero cuidar do caso de vocês, quero que a Bravo possa ajudar a todos, mas a gente precisa dar um pouco também de realidade das coisas para vocês, tá? E essa, para quem entrou na live agora, eu comecei a live explicando que essa é a nossa missão, de dar a real para vocês, sempre foi e sempre vai ser, que é uma, né, é o nosso valor, tipo... Óbvio, a gente quer ajudar você com visto? Quer, mas se você não tiver chance, a gente vai dizer que não tem. A gente vai criar um plano a longo prazo, mas muitas vezes esse plano a longo prazo vai levar tempo, dinheiro e esforço, então você tem que sentar e pesar se é isso mesmo que é para você. Então, voltando nessa coisa da lista de profissão que eu expliquei. Legal, você achou uma lista de profissão, tá tudo lindo, lindo e maravilhoso, você descobriu que a sua profissão tá em demanda para todos os vistos, e você tá aí no Brasil. Você vai poder pedir um visto permanente e vir para cá? Não, não necessariamente. Por quê? Porque identificar a sua profissão é o primeiro passo. Identificar em que lista, para que vistos essa profissão está disponível é o segundo passo. O terceiro passo é reconhecer a sua carreira aqui, fazer um reconhecimento profissional que chama Skills Assessment. Então, usando de novo o exemplo do engenheiro mecânico, existe um órgão, que é como se fosse o CREA daqui, chama Engineers Australia. Você tem que mandar o seu diploma, é um processo documental que um agente de imigração pode fazer para vocês, ou vocês podem fazer sozinhos. Manda sua papelada para eles, eles vão olhar e falar, legal, essa pessoa estudou na Universidade X, a gente acha que a Universidade X é boa, tá aqui, você é engenheiro na Austrália também. Com esse papel em mãos, né, então estamos na terceira etapa, eu ainda não posso pegar toda a sua papelada e falar, legal, você foi confirmado como engenheiro, vamos dar entrada num visto permanente para você?
Não posso. Eu tenho que colocar uma coisa que se chama Expression of Interest dentro de um sistema que se chama Skill Select. Então, eu tenho que fazer uma contagem de seus pontos. Se você chegar no mínimo com 65 pontos e pega-se pontos por idade, experiência de trabalho, nível de inglês, quanto mais qualificação se tem, né? Então essa é a parte 4. Determinar a profissão, ver em que lista que a profissão tá para que visto, obter um reconhecimento profissional na sua área e fazer a contagem de pontos. Aí que eu vou chegar no departamento de imigração através do database Skill Select deles e falar: imigração, esse aqui é o meu cliente João da Silva. Ele é engenheiro mecânico. Ele reconheceu a carreira dele aqui na Austrália pelo CREA da Austrália. Ele tem pelo menos 65 pontos. Vocês querem convidar ele para vir para cá? Para pedir um visto? E aí a gente coloca as informações de vocês nesse banco, que se chama Skill Select, e eu tenho que esperar a imigração convidar vocês a pedirem um visto permanente. Esse sistema existe desde 2012, tá? Eu sou agente registrada desde 2005. Antes de 2012, a hora que eu chegava nessa parte 4, eu dava entrada no visto de vocês e estava tudo resolvido, tá? A partir de 2012 a lei mudou e a gente agora tem essa etapa extra que se chama Expression of Interest, aonde eu tenho que dar entrada nisso e falar: governo, olha aqui, meu cliente está interessado em pegar um visto permanente. E só depois que eles emitem um convite formal, eu posso dar entrada nesse visto permanente. Então, assim, quando 2012 chegou e essa lei entrou, as pessoas eram convidadas em um mês, em 2 meses. 2 meses é ótimo, né? 2 meses, em 3 meses. E a gente sabia, ok, vamos colocar Expression of Interest e logo mais, logo mais a gente tá recebendo um convite, essa pessoa vai poder dar entrada no visto permanente. Hoje em dia, infelizmente, não é o caso, tá? Por quê? Com o passar dos anos, foi aumentando o número de pessoas expressando o interesse de imigrar para cá. Então tem uma galera sentada nesse database esperando ser convidados. Isso, juntamente com o governo federal decidir cada vez mais diminuir o número de convites para esse visto, que é o visto por pontos permanente, independente, o que aconteceu? Tem gente demais esperando e convite de menos para ser dado. Para piorar, isso tudo já vinha, é um objetivo político do governo de abaixar o número de convites para esse visto e aumentar em outras áreas, que a gente já vai conversar sobre isso. Então hoje, quem é engenheiro mecânico e tem lá 170 pontos no teste de pontos, conseguiu se reconhecer como engenheiro mecânico, vai entrar nessa fila e a gente não sabe se a pessoa vai ser convidada e nem quando. E depois que você dá entrada nesse database, você fica parado lá por 2 anos. Se ninguém te chamar, a imigração, o seu pedido de interesse expira e você pode dar entrada em outro? Pode, mas se você não foi chamado em 2 anos é porque tem gente com mais ponto que você na frente, o número de convites para sua profissão não tá bom. E, para piorar, quando começou a pandemia, o governo abaixou o número desses vistos mais ainda. Então hoje, quem tá fora da Austrália e tá, mesmo com uma profissão em demanda, achando que tô bem, vou conseguir pegar um visto permanente e estando no visto permanente as fronteiras estão abertas para mim, tomem muito cuidado com o que vocês têm ouvido e lido por aí, porque não tô dizendo que vai ser impossível, mas é um processo que demora, tá? Então já antes da pandemia, o que a gente fazia? A gente conversava com as pessoas, explicava isso para elas e falava: se você não tá disposto a esperar, uma coisa que você pode fazer é vir para cá como turista ou como estudante, procurar um trabalho na sua área, começar a estudar alguma coisa relacionada com a sua área e olhar para outros vistos. Que vistos são esses, tá? Os vistos que o governo começou a dar preferência são os vistos regionais, o 190 e o 491, que também são por pontos, também tem que ter uma expression of interest, mas tem um estado ou um território envolvido escolhendo aquela pessoa. E os estados e territórios, por terem mais vagas, eles escolhem mais rápido, eles convidam a pessoa mais rápido. Mas já antes da pandemia, eles geralmente davam preferência a pessoas que já estão na Austrália, já estavam trabalhando ou estudando naquela área regional
E porque eles falavam, ok, se você já está aqui em South Australia, em Adelaide, que é uma área regional, a gente acha que você tem mais chance de ficar aqui com a gente. Então nós estamos procurando pessoas de todas essas áreas aqui, vamos chamar eles. Então ele já tem mais convites, né? Então geralmente esse visto já funcionava mais. O problema que a gente tem hoje com vocês que não estão na Austrália é a gente não pode trazer vocês para cá com o visto de turista ou de estudante para você começar a viver, trabalhar, né? Porque aí de turista não dá para trabalhar, mas as pessoas podem aplicar para serem sponsoradas e arrumar trabalho e tal. Não tem como a gente trazer vocês hoje porque as fronteiras estão fechadas para turistas e estudantes, como eu expliquei, né? Tem uma pergunta aqui de alguém falando se a Austrália estará abrindo as fronteiras para turistas vacinados. Por enquanto, não tem nenhuma indicação de que isso vai acontecer. Então, quem tá fora e tá pensando em vir, tem que criar essa estratégia a longo prazo. Não tem nada que te impeça de tentar, de entrar na fila do visto por pontos, né? E ver se o governo te convida, mas eu não contaria com isso. Tem que ter um plano B, que geralmente envolve vir para cá como estudante, para você começar a viver e trabalhar, estudar em alguma área regional e daí ter mais chances de ser convidado, tá? Não tem visto para caminhoneiro. A gente tem o único lugar que está procurando pessoas que dirigem caminhão é o estado de Northern Territory. Não é um visto para caminhoneiro, mas é um visto de trabalho que eles oferecem também para truck driver, tá? Mas de novo, você tem que estar aqui e tem que ter uma oferta de trabalho sponsor de uma empresa australiana, tá bom? Tem uma outra pergunta, se pode trabalhar 20 horas em uma empresa e complementar como Uber Eats. Não, tá? Você só pode trabalhar 20 horas por semana. Se você fizer você pode ter quantos trabalhos você quiser, mas o total dos trabalhos tem que ser 20 horas. Pela lei, o visto de estudante, na verdade, são 40 horas por quinzena. Então, se você trabalha 10 horas essa semana, na semana que vem você pode trabalhar 30, mas se você tem um trabalho fixo numa empresa e esse trabalho é de 20 horas por semana, você não pode fazer alguma outra coisa para complementar, tá? Infelizmente. Então, como eu estava falando sobre vocês virem e ficarem na área regional, né? Tem muita oportunidade na área regional. Outra coisa que tem oportunidade também agora é o Global Talent Visa, tá? Mas assim, tomem cuidado também, a gente tem feito bastante webinars falando sobre esse visto e a gente tem recebido bastante currículo de pessoas, na verdade estamos sendo inundados de currículos de pessoas que querem aplicar para esse visto, mas muitas vezes a gente está vendo que o pessoal não entendeu quais são as áreas que o governo está buscando de verdade, ou as pessoas não tem uma distinção, né? Então, por exemplo, a gente está procurando pessoa da área de Advanced IT, então é TI avançado. Então, eu sei que no Brasil, a gente tem muito cliente no Brasil de TI, eu trago gente de TI do Brasil desde 2004 para cá, e a gente sabe que o pessoal de TI do Brasil é amazing, trabalha super bem, dá super certo aqui. Mas ser de TI somente não vai garantir que você vai conseguir um Global Talent Visa. Você tem que ter um extra talent. Então você tem que ter ganho algum prêmio, tem que ter tido algum tipo de distinção. Se você é mais da área acadêmica, ter publicado em jornais científicos e tudo mais, tá? Então, esse é um visto para o qual a fronteira está aberta hoje. Pode ser uma coisa que leve a vocês entrarem mesmo com as fronteiras fechadas. Mas como turista e estudante, ainda vale a pena fazer um plano, traçar um plano a longo prazo, mas, que nem eu disse, tem uma profissão em demanda, quer já entrar nessa parte de ficar esperando para ser convidado por pontos, vai fundo, mas não tenha isso como único plano, tem um outro plano B. Quando abrirem as fronteiras, vem estudar alguma coisa, vem tentar alguma outra coisa. E se você achar que você faz parte do Global Talent, melhor ainda, tá? Gente, eu vou pedir desculpa, meu cachorro resolveu começar a latir, mas espero que não esteja sendo um problema aí. Eu tenho uma pergunta aqui sobre quem vem estudar MBA, tá? Então, quem vem fazer qualquer tipo de mestrado para cima, se você traz um dependente, o seu marido, esposa, companheiro ou companheira,
essa pessoa pode trabalhar mais que 20 horas por semana, tá? O estudante nunca vai poder trabalhar mais que 20 horas, a não ser se estiver fazendo um PhD, tá? Sorry, ela tá chorando, eu vou ter que deixar ela entrar, só um minutinho. Pronto, acalmei. Então, quem vem fazer mestrado, o marido, esposa, companheiro ou companheira pode trabalhar full time, mas quem está fazendo qualquer outra coisa, até mesmo bacharelado, o marido ou a esposa não pode trabalhar full time. E o estudante, como eu disse, só vai poder trabalhar full time se está fazendo um PhD, um doutorado, ou se está estudando numa escola que pede o que se chama Industry Release. O que é Industry Release, tá? Industry Release é, por exemplo, uma escola para chefs. Tem até uma pergunta aí, como são os técnicos para chefe? Você estuda, né, teoria, você estuda prática, e algumas escolas têm um período de o que a gente chama de industry release, onde você tem que ir trabalhar num restaurante. E nesse período, tem escola que dá 6 meses, tem escola que dá 1 ano, essa pessoa tem e pode que trabalhar full time, tá? Porque senão ela não vai conseguir se formar. É uma parte do curso, essa pessoa tá trabalhando na área dela, tá? Eu vi eu também falando de chefe, outra pergunta, chefe voltou para a lista? Chefe nunca saiu da lista, tá? A gente tem uma falta muito, muito, muito grande de chefes. Então, o que é diferente de cook, tá? Então a gente divide o chefe e o cook. Então o cook é a pessoa que trabalha cozinhando, ok? E o chefe é o cara que trabalha cozinhando também, mas ele tem um pouquinho mais de responsabilidade. Ele é uma pessoa que vai estar também decidindo que pratos vão para o menu, ele vai fazer parte da lista de alimentos e ingredientes. Então, que ingredientes que a gente precisa essa semana para executar esse menu que a gente decidiu colocar esse mês no restaurante, né? Budget, o orçamento do restaurante, ele também supervisiona outras pessoas na cozinha, então não precisa ser uma coisa muito grande, né? Agora, se você está falando de um restaurante grande, onde tem uma cozinha com várias pessoas, o chefe também rola uma hierarquia dentro da cozinha. Então a gente faz trabalhos de visto não só para indivíduos, mas para empresas também aqui na Austrália. Então, quando a empresa acha um funcionário que eles querem contratar e essa pessoa precisa de visto, eles têm que dar um visto de sponsor ou um visto por empregador permanente. Então, as empresas também contratam os nossos serviços para cuidar desse trâmite. Então, a gente tem muito cliente que é restaurante, desde café, lanchonete pequena, até restaurantes enormes de celebrity chefs e tudo mais. E falta gente, sempre faltou, sempre tem falta de chefes e cozinheiros, mas agora, depois então que fecharam as fronteiras e não tem entrado nenhum estudante, nenhum backpacker, a gente está com uma falta muito pior ainda. Do jeito por isso que hospitality entrou na lista de na lista de critical, porque tá assim uma coisa terrível. Então, sempre teve para vistos e eu acredito que vai continuar. Já gerente de restaurante ou de hotel não tá em tanta demanda, já teve muito, mas não tá. Entrou na área de critical skills, mas não tá, não é uma boa opção para pegar vistos, né? O que a gente faz é, nas 3 grandes cidades, Sydney, Brisbane e Melbourne, não é uma boa trabalhar como gerente de restaurante. É óbvio, é bom vir estudar e trabalhar, porque tem bastante vagas para essa profissão. Mas para pedir um visto que depois vai levar à residência permanente, é melhor estar fora dessas cidades, porque aí vai ter mais opções. Que é outra vantagem dos vistos regionais, tá, pessoal? Por que a gente fala tanto do sponsor regional, do visto regional temporário? Porque os estados e territórios que não conseguem atrair tanta gente quanto Sydney, Brisbane e Melbourne, essas áreas ficam sem poder competir com essas 3 cidades que são as preferidas. Então, tipo, South Australia, Northern Territory, Western Australia, o interior de Queensland, Newcastle, todas essas cidades entraram nesse programa regional. E o que elas fazem? Elas têm uma lista de profissões maior
do que nas grandes cidades. Então, por exemplo, gerente de restaurante aqui em Sydney não consegue pegar a residência permanente. Mas se um gerente de restaurante pegou um emprego na Sunshine Coast, que é uma área regional, né, e consegue um sponsor regional, esse sponsor regional, depois de um tempo, leva a um visto permanente. Coisa que se fosse em Brisbane, a profissão, o cargo, não levaria, tá? Então, vir estudar, para quem está pensando em vir estudar, se possível, é melhor vocês virem já planejando estudar fora de Brisbane, Melbourne e Sydney. Porque primeiro fala com a gente para ver aonde a sua profissão está em demanda, se você for pedir um visto né, que tem a ver com a sua profissão, mas se você estiver numa área regional, você arrumar um emprego na sua área, mesmo que a sua profissão não esteja em demanda, há grandes chances que por estar em área regional você vai conseguir um visto permanente anyway nessas áreas, tá? Com relação a também o que você vai vir estudar, e essa é outra coisa que outra das perguntas que a gente tem básicas aqui é, o que eu posso estudar para abrir mais portas? Então, de novo, se você já tem uma área, né? Então eu vi alguém falando aí, se eu estudar psicologia, meu marido ganha permissão de trabalho full time. Se você vai fazer um mestrado em psicologia, sim, porque não é o que você está estudando que dá isso, é o grau do estudo. De mestrado para cima, em qualquer área, o dependente ganha permissão de trabalho full time, tá? Mas é importante decidir, ok, tem alguma coisa que eu já estudei, eu já trabalho com alguma área, vamos aproveitar isso e ver aonde que isso está em demanda? Então, é bom, né, ver com a gente aonde você deve vir. Mas se você já está matriculado, já está pensando em vir, já tomou sua decisão, vem para qualquer área regional que é muito melhor, tá? Outra coisa eu vi alguém perguntando, se eu fizer um MBA, automaticamente ganho Graduate Visa? Gente, nada é automático quando se fala de imigração. Sempre tem que haver um pedido de visto, tá? Se você vem fazer Higher Education, se você vem fazer bacharelado, mestrado ou doutorado, a gente tem uma vertente do Graduate Visa. Então, a gente tem um visto, vamos começar do zero. A gente tem um visto que chama 485 Graduate Visa. Como o nome diz, ele é um visto para quem se graduou aqui na Austrália, tá? Dentro desse visto, a gente tem duas vertentes. A gente tem a vertente que se chama Post-Study Work Rights e a gente tem a vertente que se chama Graduate Work Visa. O Post-Study Work Rights é para pessoas que terminaram bacharelado, mestrado ou doutorado, tá? E esse curso tem que ser pelo menos de 2 anos. Não é automático para ninguém, porque a gente tem, você tem que fazer uma prova de inglês, você tem que mostrar que você terminou o curso, eu tenho que provar que o curso teve a duração mínima e tem outros requerimentos aí também, tá? Mas quem tá vindo fazer bacharelado, mestrado e doutorado vai ter grandes chances de pedir esse visto. Tem alguém falando se o visto graduate dá direito à escola pública. O visto graduate é um visto temporário, não dá direito à escola pública gratuita. Os únicos vistos temporários que assim estão sendo buscados por esse motivo são mais para os regionais, tá? Já a outra vertente do Graduate Visa é para não necessariamente quem está vindo fazer mestrado, bacharelado e tal, mas que tem uma profissão em demanda. Então, por exemplo, chefe. Chefe é uma profissão em demanda. O pessoal aqui estuda bacharelado em gastronomia para virar chefe? Não, o pessoal não estuda isso aqui. Quem vira chefe aqui faz um curso tipo um SENAC, que é um curso técnico, tá? Quem faz um curso técnico em Commercial Cookery, porque chefes estão na lista de demanda, pode pedir o Graduate Visa mesmo não tendo estudado em faculdade, tá? Mas aí tem outros critérios também. A pessoa tem que ter um pouco de experiência de trabalho enquanto estudou, tem que mostrar novamente que o curso foi relacionado. Então, geralmente a gente acaba pedindo esse visto para pessoas que são mais das áreas mão na massa. Então, chefes de cozinha, carpinteiros, etc e tal, tá? Quem vem com visto de estudante pode incluir
o companheiro, companheira, marido, esposa e filhos menores de 18 anos, né? E aí quando se termina de estudar, se a pessoa pode pedir o Graduate Visa, os filhos e a esposa também, ou o marido, vão conseguir esse visto também. Quem termina os estudos e pega a vertente de universidade, o visto vale por 2 anos. Quem pega através da profissão estando em demanda, ele dura 18 meses. Mas esse visto, o bom dele você tem que usar ele para levar você a um visto permanente. Então, mesmo se você estudou em Sydney, Melbourne ou Brisbane, com esse visto a gente geralmente pede para vocês saírem dessas cidades e irem trabalhar numa área regional. Então, a gente faz essa avaliação e diz, estão querendo chefes em Queensland, vai trabalhar por lá. E aí, como você tem permissão de trabalho full-time, você pode sair da cidade, você pode morar em qualquer lugar da Austrália pelo tempo desse visto trabalhando full-time. Então, o bom dele, ele não deve ser o objetivo da sua estratégia, ele é uma das etapas da sua estratégia para virar residente permanente. Ele não é um visto permanente, tá? Outra coisa importante o pessoal, e eu vi alguém já perguntando aí, como que a gente faz para saber, para conversar com a gente sobre essas coisas, tá? Então, se vocês querem só vir estudar e não estão preocupados com uma estratégia de imigração, a gente tem a Bravo Study, com quem vocês podem conversar sem custo nenhum e decidir onde vocês querem vir estudar, que cursos e tudo mais, tá? A maioria dos nossos clientes não quer vir só estudar. A gente criou a Bravo Study, na verdade, para cuidar da parte educacional de visto de estudante de todos os nossos clientes que querem vir migrar. Não, quando a gente explicava a dificuldade de migrar diretamente no momento, com tudo que eu expliquei para vocês hoje, e falava, você vai ter que vir de estudante. A gente criou a Bravo Study para ajudar esse pessoal, porque esse pessoal não estava sendo bem atendido em outras empresas, em outras agências, e se está fora da Austrália, muitas vezes o pessoal nem tem a ideia sobre lei de imigração e o que está em demanda ou não. Então a gente criou essa divisão da empresa para cuidar disso. Mas a gente tem gente que fala, eu quero estudar inglês por 6 meses e voltar. Legal, eles vão falar com vocês. Se vocês querem conversar com a gente e definir, ok, qual que é a minha profissão, aonde que eu estou em demanda, já entendi que eu vou ter que estudar, mas eu quero checar mesmo se não tem algum outro caminho. De repente, eu qualifico para alguma outra coisa que eu não estou ciente. E eu quero saber aonde é melhor eu estudar para minha profissão. Aí, o que a gente faz? A gente faz uma consulta que chama Visa Action Plan com um agente de imigração que vai falar com vocês em português. Temos 4 na empresa que falam português. E eles vão criar essa estratégia para vocês. Aí, se parte da estratégia for ter que vir estudar, se a gente não puder fazer nada para vocês agora e vocês se matricularem num curso com a Bravo Study, a gente reembolsa o valor dessa primeira consulta do Visa Action Plan para vocês. Se a gente determinar, não, tem um outro caminho que vocês podem seguir, ótimo, aí a gente vai fazer uma oferta para trabalhar nesse processo de visto. Se não tiver nada, dificilmente a gente fala, não tem nada, tchau, esquece a Austrália. A gente sempre vai falar, não, tenta vir estudar uma coisa X, Y, Z e vamos ver se a gente cria um caminho para vocês. Eu vi alguém perguntando sobre pessoas com mais de 40 anos. Então assim, pessoal, todos esses vistos por pontos e etc., permanentes, até por empregador, a pessoa tem que ter menos de 45 anos, tá? Então, se você tem 40 anos e ainda tá esperando a fronteira abrir, e aí vai ter que chegar aqui e estudar por 2 anos, pegar um visto graduate, etc, etc, às vezes a gente vira e fala, olha, você não tem mais tempo, tá? Mas aí a gente fala, ok, você é casado, sua esposa é mais jovem, ou né, você é de uma área onde a demanda, e será que não dá para você conseguir um emprego estando aí no Brasil e vir já com o visto de sponsor? Os vistos temporários de estudante, de sponsor, eles não têm data máxima, né? Mas aí para pegar um permanente, idade máxima. Mas para esses vistos virarem alguma coisa e a gente pegar um visto permanente lá na frente, a maioria dos vistos permanentes tem essa idade limite, infelizmente. A não ser o Global Talent, que é 55 anos, e o visto para investidores, que é 55. Tudo mais tem essa idade de 45. Então, assim, se você já está nos 40 para cima, pensa bem, né? O que você quer fazer.
não descarte vir estudar por um tempo aqui, porque estudar, né, é sempre bom fazer um intercâmbio, fazer uma experiência no exterior. E muitas vezes a gente também vê pessoas que nem queriam ficar aqui, acabam vindo para cá estudando e acabam achando um emprego na área e a coisa começa a acontecer. Normalmente a gente fala, com 40 anos, vem, estuda e a gente dá um jeito antes de você fazer 45. Porém, a gente não sabe quando a fronteira vai abrir. Então, se você tá com 40 hoje e a gente ainda tem que esperar a fronteira abrir, que a gente não sabe quando vai ser, pode ser que as coisas comecem a ficar apertadas em questão de tempo, tá? Então, complicado a gente ter, né, mais de 40 anos. Eu tenho mais de 40, eu sei como é que é. Eu não entendo por que o governo, né, por que o governo não abre para pessoas mais velhas. Mas temos que, mais do que nunca, essas pessoas com 40 têm que conversar com a gente pra gente ver se dá tempo de fazer alguma coisa ou não. Porque de repente a gente vira na consulta e fala, olha, pra você tá tarde demais, não tem jeito. E aí vocês não seguem com esse plano, não perdem tempo e dinheiro com isso e focam em outras coisas na vida de vocês, tá? Mas, Everton, eu já respondi sua pergunta. Não, visto 485 não dá direito à escola gratuita, sorry. Não sei se você caiu da live e voltou. Fora isso, qualquer outra coisa vale a pena sim ainda, tá? Vocês criarem uma estratégia, porque mais cedo ou mais tarde a fronteira vai abrir. E muitos de vocês talvez possam pedir um visto permanente direto, né? Como eu falei, as chances disso são cada vez menores, mas tem gente aí fora que pode pedir um visto permanente. Então, de repente, vale a pena vocês se informarem com a gente, tá? Na verdade, a gente tem feito bastante webinars sobre o Global Talent Visa, e o Global Talent, como eu falei, eu não quero pôr ninguém para baixo, falar você não é talentoso o suficiente, tá? Mas vamos com calma com relação a isso, mas se você achar, eu tô tendo mais problemas com pessoas achando que são de certas áreas e não é bem aquilo que o governo tá procurando. Mas se você tem alguma coisa que você acha que tá batendo com o que o governo tá procurando e você tem aquele extra, nem que seja uma coisinha extra, que você ganhou um prêmio, alguma, né, alguma coisa, de repente é um caminho para você. E esse visto não tem que pedir convite, não tem teste de pontos, então a gente está achando que ele é o futuro do programa de imigração. O que eu acho que vai acontecer é que a gente vai começar a ver uma expansão dessas áreas que o governo busca com esse visto, tá? Então, hoje as áreas são IT avançado, Digitech, Agritech, MedTech, FinTech, Cybersecurity, área de tecnologia para mineração e energias renováveis e economia circular. Eu prevejo que eles vão começar a expandir essas áreas mais e mais e tentar achar pessoas, não só dessas áreas, mas que tenham um talento extra nessas áreas. Porque o governo está numa situação agora onde tem bastante gente de vários países querendo vir para cá, porque a Austrália está bem com relação a números de infecção e está bem também com relação a coisa toda de economia, né? No fim, a gente teve uma queda quando a pandemia bateu no passado, mas logo depois, né, a pandemia melhorou e o governo viu que a taxa de desemprego também melhorou e, no fim das contas, a economia interna tá ainda indo de uma maneira boa aqui. A gente está vendo que o país se recuperou rapidamente. Porém, as fronteiras continuam fechadas e a gente não sabe como que as fronteiras vão ser abertas, né? Então, complicado. Fábio, a gastronomia não é uma das áreas sendo buscadas pelo Global Talent Visa, I'm sorry. Então, gastronomia está em demanda se você é chefe, mas ter aparecido em revista nessa hora não vai fazer diferença. Eu vou responder uma última pergunta, porque a gente já está passando da hora que eu reservei. Com visto de estudante, o filho já tem que ir matriculado na escola? Sim. Se você tem filhos de 5 a 18 anos, o seu filho está no que a gente chama aqui de idade escolar, tá? Essa idade escolar, pela lei da Austrália, todas as crianças têm que estar na escola nessa idade. Então, se você vem como estudante, o seu visto de estudante só vai ser aprovado se o seu filho já tiver matriculado na escola.
Gente, eu espero que as perguntas básicas que eu respondi hoje, nem sei se foram tão básicas assim, mas eu espero que tenham sido úteis, tá bom? Se vocês têm, eu vi que tem bastante gente perguntando, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu qualifico para isso. O propósito aqui da live não é fazer avaliação ao vivo, porque isso é um pouco irresponsável. As avaliações sempre a gente tem que fazer mais perguntas. Hoje é perguntas básicas, tá? Estamos super happy de conversar com vocês. E se vocês querem saber sobre o caso de vocês em particular, manda um direct message no Instagram, no Facebook, entre em contato com um e-mail e a gente pode explicar melhor os níveis de consulta para quem está na Austrália de um jeito, para quem está fora de outro, e quanto custa e tudo mais, porque fica difícil cobrir tudo isso, tá? Thank you so much, guys. Estejam bem, se vocês estão aqui na Austrália, bom dia para vocês, boa sexta, e para quem está no Brasil, boa noite e um bom fim de semana para todo mundo. Tchau.